Bom dia, igreja, graças e paz. Amém, amém. Louvado seja nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus, né? Ninguém é como o nosso Deus. A verdade que acabamos de cantar e que certamente alimenta a nossa esperança de servir a esse Deus, de amar a esse Deus, de ser por Ele cuidado, de ser por Ele abençoado. E nós louvamos ao Senhor. Para meditarmos nessa manhã, eu quero meditar com os irmãos a respeito de um convite feito há muito tempo, mas que, mesmo feito há muito tempo, é extremamente atual, extremamente relevante nos lembrarmos disso. Geralmente nós usamos esse convite em direcionamento às pessoas que não conhecem a Jesus, convidando-as a conhecer a Jesus, a confessarem Jesus como Salvador das suas vidas, a receberem de Jesus tudo aquilo que Ele promete por meio desse convite. Mas eu escolhi pregar essa mensagem hoje pela manhã justamente porque vivemos um tempo em que, independentemente do nosso conhecimento e relacionamento com Jesus, nós precisamos nos apegar a esse convite. Nós precisamos fazer o que Ele nos ensina por meio desse convite, para poder experimentar os benefícios que Ele tem para nós. Afinal de contas, nós vivemos numa geração em que as pessoas estão cansadas. Nós vivemos numa geração em que as pessoas, eu diria, estão sobrecarregadas. E são muitos os afazeres, são muitos os trabalhos, são muitas as preocupações, são muitas as ansiedades do nosso coração, são muitas as coisas que pesam na nossa alma, que enchem a nossa vida e que precisam nos fazer lembrar de que Jesus já nos convidou a lançar sobre Ele tudo isso, a deixar na cruz, deixar sobre o seu cuidado todas estas coisas. Afinal de contas, nós não fomos salvos para vivermos qualquer tipo de vida. Nós não fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para experimentar de uma vida comum, mas nós fomos chamados para viver uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida que já aqui, pela fé no Senhor Jesus Cristo, experimenta os benefícios de ser cuidado por Ele, de ser abençoado por Ele. Por isso vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 11, eu quero ler do versículo 28 ao versículo de número 30. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28 até o 30. Amém? Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós, ó Deus, estamos debaixo da Tua palavra e dá, ó Deus, bondade do Senhor, para agradecer por tão precioso e maravilhoso momento em que podemos, ó Deus, meditar na mesma. A nossa oração, ó Deus, é para que essa palavra não seja teoria, mas seja, ó Deus, verdade prática, ó Deus, nas nossas vidas. Que diante de todo o cansaço que este mundo e que a vida aqui humana, ó Deus, traz sobre nós, possamos, ó Deus, encontrar descanso em Ti. Possamos, ó Deus, desfrutar desse descanso que só o Senhor pode nos dar. Pois essa é a nossa oração, o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, há algumas verdades nesse texto, nesses versículos que lemos, que eu gostaria de começar a compartilhar com vocês. A primeira delas é que o vinde a mim, ou seja, esse convite, ele é um convite pessoal. É um chamado do próprio Cristo. Cristo ele não está dizendo, ide à igreja. Obrigado. Cristo ele não está dizendo, ide à religião. Cristo não está dizendo, ide a outro lugar. Cristo está dizendo, vinde até mim. É um convite pessoal, é um convite urgente e é um convite universal para todas as pessoas.
Então não importa se em algum momento na sua vida você já confessou a Cristo, você já veio a esse Cristo, Ele continua renovando sobre a sua vida esse convite. Porque depois que encontramos a Cristo, nós nunca mais podemos deixar de estar com Ele, de viver com Ele e de ter comunhão com Ele. Amados, nós não podemos achar que isso aqui é um convite apenas para aqueles que não conhecem a Jesus e andar pela vida cansado, e andar pela vida sobrecarregado, e andar pela vida maltrapilho diante de tudo que a vida traz sobre nós, como pessoas que não têm fé, como pessoas sem esperança, como pessoas sem um Senhor, que é manso, que é humilde, que possui um jugo suave e que possui um fardo leve. Então precisamos descansar no Senhor, e descansar no Senhor não é cruzar os braços, mas viver pela fé. Contemplar para além das circunstâncias, enxergar além daquilo que os nossos olhos não podem ver. Porque os nossos olhos estão vendo cansaço, os nossos olhos estão vendo trabalho, os nossos olhos estão vendo a nossa família, os nossos olhos estão vendo os nossos problemas, os nossos olhos estão vendo tudo ao redor que as outras pessoas veem. Mas pela fé, nós precisamos crer que o Senhor tem muito mais para nós. Que o Senhor tem promessas de descanso para nós. E quem promete isso é o próprio Senhor. Portanto, o que o Senhor nos dá aqui é uma chave, é um acesso, é um lugar aonde podemos ir para encontrar descanso, para encontrar paz, para encontrar sossego. E a pergunta que necessitamos fazer é, aonde nós temos ido para buscar descanso? Sabe qual tem sido alguns lugares que as pessoas têm ido para buscar descanso? Lugares longe da presença do Senhor. As pessoas têm buscado descanso em práticas religiosas. As pessoas têm buscado descanso em prazeres efêmeros. As pessoas têm buscado descanso no dinheiro. E elas têm dito assim, somente quando eu tiver muito é que eu vou poder descansar. As pessoas têm buscado descanso em lugares distantes da comunhão com o Senhor. Queridos, o verdadeiro descanso é encontrado quando nós estamos na presença de Deus. E nós fazemos isso por meio da oração. E nós fazemos isso por meio da leitura e do estudo sincero, verdadeiro, da palavra de Deus. O Senhor está dizendo, vinde a mim. Mas nós temos aberto outras portas na tentativa de buscar aquilo que o Senhor está dizendo que a gente só vai encontrar quando for até Ele. O descanso não está lá fora, o descanso está no Senhor. O descanso está em Cristo, e nós encontramos a Cristo quando temos comunhão com Ele. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas a Coreia do Sul, que por muito tempo foi perseguida e, enfim, passou por diversos problemas civis, guerras, invasões e tudo mais, se tornou também um país extremamente contrário à vontade do Senhor. Porém, nos últimos anos e nos últimos tempos, na Coreia do Sul tem se levantado um avivamento e hoje as maiores igrejas cristãs do mundo estão na Coreia do Sul. As maiores igrejas cristãs do mundo estão na Coreia do Sul. E um dos pastores, um pastor de lá, conta de um testemunho pessoal, em que ele estava buscando ao Senhor em um tempo de oração. E de repente o seu telefone toca, a secretária atende, e era o presidente da Coreia do Sul querendo falar com ele. E a secretária já foi dizendo, ele não vai falar com o senhor agora. Mas eu sou o presidente e quero falar com ele. Não, porque ele está em oração. E assim ele ficou por 4 horas, orando. Depois de 4 horas, novamente o presidente liga, fala com ele. A primeira coisa que o presidente faz é dizer, por que você não me atendeu? Por que você me fez esperar? Ele disse, senhor presidente, porque eu estava falando com alguém que é maior do que o senhor. O senhor é presidente do meu país, mas eu estava falando com o Senhor dos senhores, rei de toda a terra. É esse nível de prioridade que a nossa vida de oração deve ter, irmãos. Mas nós temos uma vida de oração que é michuruca. Que a gente ora 3 minutos, 4 minutos e acha que está tudo bem. Quando na verdade a gente encontra uma pessoa e fala sobre futebol e a gente fala 1 hora para ver se o Flamengo vai mesmo ficar na liderança, se o Palmeiras vai passar, o Cruzeiro já perdeu, acho que vou ter que comprar uma camisa do Vasco.
Porque o Vasco empatou com o Flamengo na semana passada, ganhou do Cruzeiro ontem e está dando chance do Palmeiras chegar. A gente fala assim 2 horas sobre qualquer tipo de assunto, com qualquer pessoa que a gente encontre. Mas na presença de Deus parece que o joelho coça, parece que a palavra falta, parece que não tem diálogo e a gente não fica 1 hora na presença do Senhor em oração. E aí depois a gente ainda quer questionar por que eu estou tão cansado, por que eu estou tão sobrecarregado, por que a minha mente está tão ansiosa, por que o meu coração está tão aflito, por que a minha alma não descansa? Porque eu não tenho ido ao Senhor. Porque a minha ida ao Senhor é muito pequena diante da quantidade dos problemas que eu tenho, ou a palavra de Deus está mentindo. Não é falha na palavra. O Senhor tem dito claramente, vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu, o Senhor, vos aliviarei. O descanso das nossas almas não vem, irmãos, da quantidade de culto que a gente está presente, mas da quantidade de vezes que verdadeiramente nós acessamos aquele lugar secreto, a presença do Senhor, e ficamos ali com Ele, até que o nosso coração encontre paz. Amém? Até que a nossa vida e a nossa alma encontre descanso. A segunda realidade que esse texto nos mostra é a condição humana. E a condição humana é precária. A condição humana é feita para que nós possamos viver aqui com essa canseira, com essa sobrecarga, que advém de muitas coisas. Esse cansaço, ele vem principalmente do pecado, porque a nossa vida pecaminosa, ou a nossa vida na condição de pecadores, traz sobre nós esse cansaço. Eu não estou falando que o irmão está em pecado e precisa de alguma coisa, eu estou falando da condição natural, normal do ser humano que vive no mundo caído, que habita no meio de pessoas que também são pecadoras, que por hora está tendo que lidar com inveja, que por hora está tendo que lidar com sentimentos ruins, com pessoas que querem lhe dar uma rasteira, com pessoas que falam mal de você, com pessoas que querem o tempo inteiro o mal, que não estão nem aí, que querem vencer na vida passando por cima dos outros, e muitas vezes os outros, porque eles querem passar por cima, é você mesmo. E isso causa canseira, isso causa sobrecarga na nossa vida. Muitas vezes a nossa canseira e a nossa sobrecarga pode vir de uma religião legalista, ou seja, de esforços humanos, de tentarmos buscar e agradar ao Senhor apenas pelas coisas que fazemos. O nosso cansaço também pode vir diante de dores, diante de perdas, diante de ansiedades, diante de desilusões, diante da grande diferença entre o que a gente queria que fosse e o que de fato acontece. Porque a gente vive assim. Queríamos que a vida fosse de um jeito, mas temos que lidar, quando abrimos os olhos de manhã, com a vida como ela é. Com a vida real, como bem disse aqui a irmã Inês. E a vida real é dura. A vida real, lá no meu serviço, tem um chefe que não gosta de mim, que fica me perseguindo. A vida real dentro da minha casa, às vezes, não é como eu imaginava. Porque o meu marido não foi tudo aquilo que eu sonhei. Porque os meus filhos não estão sendo aquilo que eu imaginei ou que eu os ensinei para ser. E isso cansa. E isso traz ao nosso coração enfado, sobrecarga. É por isso que eu disse que esse convite feito há muito tempo atrás continua sendo tão extremamente real e válido para os nossos dias, para a nossa vida, para o nosso eu. E a gente precisa então identificar esse fardo, identificar essa sobrecarga e apresentá-lo ao Senhor. Porque é de tentar carregá-los sozinhos que nós estamos exaustos. Porque é de tentar resolver sozinhos que nós estamos quebrados. Porque é de tentar viver essa vida sem buscar a ajuda e o auxílio de Deus que nós estamos cansados e sobrecarregados. Mas a terceira verdade é que o Senhor promete algo para nós, para aqueles que vão até Ele, para aqueles que diante dEle apresentam os seus cansaços, as suas sobrecargas. O Senhor promete no final do versículo 28, alívio.
descanso. O Senhor promete cura. O Senhor traz descanso para a consciência. O Senhor traz descanso para o coração. O Senhor traz descanso para a alma. O Senhor traz descanso para a vida. E não é um descanso passageiro, não é um descanso qualquer, mas é um descanso duradouro, fruto de uma nova vida e de uma nova relação com Deus. Uma relação não mais baseada em mérito, não mais baseada em obras, não baseada em tentativa nossa, mas em estar confiante pela fé de que o Senhor está fazendo tudo por nós. É por isso que ele propõe essa troca do versículo 29. Ele diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Já deixem o jugo de vocês, deixem a lei de vocês, deixem aquilo que guiava vocês, deixem aquilo que inclinava vocês para determinado lugar, porque o jugo tem esse papel de direcionar ali o animal que está debaixo dele, ou sendo guiado por ele para outro lugar. Deixem isso, tomai o meu, segui o meu jugo, segui a minha linha, segui a minha orientação. E por que o Senhor diz isso? Porque ele vai revelar duas características do seu coração. São poucas as expressões nas quais Jesus se refere a si mesmo. Ele vai retratar isso muito bem no Evangelho de João, quando ele diz, eu sou o pão, sou a água da vida, quando ele vai dizer muitas coisas sobre si, mas tudo em termos espirituais. Aqui ele está referindo-se a ele como pessoa, como ser pessoal. Ele diz, eu sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde de coração. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é que vocês, que nós, que cada um precisa ir até Ele, tomar o jugo dEle, para deixarmos de vivermos nesse mundo sendo ainda filhos escravizados pelo pecado. Porque o pecado, sim, é um senhor tirano. Porque o pecado, sim, nos rouba até a última gota de vida, de sangue, o último ar, o último fôlego, tudo que ele puder roubar de nós. Irmãos, não há ninguém que, escravizado pelo pecado, viva em paz. A pessoa passa o dia inteiro ruim, a pessoa não tem sono à noite, a pessoa não consegue viver bem. E o que o Senhor está dizendo é, abra mão disso e venha para viver comigo, porque eu sou manso, eu sou humilde. Seguir ao Senhor não é escravidão. Servir ao Senhor não é servir a um senhor tirano, mas é um mestre cheio de graça, de favor e de misericórdia. Podemos e devemos confiar em Cristo, porque Ele é diferente de todos os demais mestres. Ele não explora, Ele não está preocupado com o desempenho. Você não é amado por obedecer mais, não é também abandonado por ter pecado. Você está diante da graça do Senhor e por essa graça você é amado mais do que você merece. Você então percebe que o Senhor vai cuidar de você em todo o tempo. Ele é diferente, Ele não te explora, Ele cura a tua alma. O fato é que o Senhor diz isso para os seus discípulos. No contexto, ele está conversando com os discípulos tinham ido fazer uma missão, os discípulos voltam, os discípulos dão relatório dessa missão, algumas cidades são chamadas de impertinentes porque não obedeceram, ouviram ou deram ouvidos à voz dos discípulos, mas o Senhor está dizendo, olha, vinde a mim, porque vindo a mim, vocês não estarão neste mundo despercebidos, desarraigados. Irmãos, a vida espiritual não é um cansaço, não é um fardo. Acordar de manhã para vir para a EBD, acordar de noite ou estar à noite aqui no culto, meio da semana parar um pouquinho para estar com os irmãos em tempo de oração, tirar qualquer tempo que seja na sua vida para buscar o Senhor em oração, para buscar a leitura da palavra, para buscar a orientação do Senhor, não é cansativo. Não é cansativo. Experimenta viver essa vida sem Deus. Lembre-se um pouquinho de como era a sua vida sem Deus. Isso sim é canseira. Isso sim é enfado. Então o convite está de pé. O convite é para todos e o convite é para que nós possamos encontrar no Senhor aquilo que procuramos. Porque somente Cristo é descanso para o cansado, perdão para o pecador
e paz para o aflito. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor por podermos, nesse tempo que temos para refletir na Tua Palavra, sermos lembrados, ó Deus, dessa expressão de amor do Senhor para conosco, dessa manifestação do Teu cuidado para as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por se importar com o nosso dia a dia. Muito obrigado por se importar com, ó Deus, as nossas lutas, com, ó Deus, as causas que enfrentamos aqui, que são muitas vezes, ó Deus, o motivo pelo qual andamos cansados, sobrecarregados. Esses motivos, ó Deus, estão no nosso trabalho, esses motivos estão dentro da nossa casa, esses motivos estão dentro dos nossos próprios corações em algumas vezes. Mas o que nós queremos hoje, ó Deus, é lançá-los sobre Ti. É deixá-los, ó Deus, sobre a Tua cruz, para que o Senhor tome de conta deles, ó Deus, e para que no Senhor nós encontremos o descanso. Que a nossa paz, que a nossa mente, que o nosso coração, ó Deus, sejam tomados por ela. Essa paz que excede todo entendimento. Muitas vezes os nossos sorrisos, abraços, cumprimentos aqui, ó Deus, são apenas um disfarce daquilo que é a nossa própria vida interior. Do quanto estamos agitados, do quanto estamos, ó Deus, cansados, do quanto estamos necessitados desse cuidado que só o Senhor pode nos dar. Abre-nos os olhos, ó Deus, para nos fazer entender que precisamos buscar mais a Ti. Que precisamos, ó Deus, orar mais, falar mais contigo, que precisamos, ó Deus, apresentar mais e mais diante do Senhor, porque é nessa busca e nessa comunhão, nessa entrega, nessa confiança, nesse relacionamento contigo, que nós vamos encontrar paz e descanso, que nós vamos encontrar alívio para as nossas dores e força, ó Deus, para suportar tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas. E cada um de nós, ó Deus, possa experimentar do Senhor a promessa de alívio, a promessa de descanso, a promessa de paz para o nosso coração. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente e nos dividirmos nas salas da Escola Bíblica Dominical.